Seja bem-vinda e bem-vinda a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. No programa de hoje, nós vamos trazer dicas para você sobre dois testes para avaliação da personalidade. Estou falando do teste FP2 e a bateria fatorial de personalidade BFP. Vídeo, nós vamos trazer algumas dicas sobre esses dois instrumentos, comparar os dois instrumentos em termos de valores, construtos, indicadores psicológicos que eles levantam, como é normalmente a aplicação e a correção desses instrumentos, e vamos fazer uma comparação do que esses dois testes, esses dois inventários de personalidade levantam do ponto de vista de informações para você, psicóloga e psicólogo, poder fazer a sua avaliação, sua intervenção psicológica, e vamos comparar, na minha opinião, para que eu indico mais a bateria fatorial de personalidade e para que eu indico mais o inventário fatorial de personalidade na sua segunda versão. Então, se você gostou do programa, já deixa aí a tua curtida, inscreva-se no nosso canal, é a nossa programação, porque toda semana são três vídeos aqui com dicas, orientações para você, profissional de psicologia. Aí uma observação. Em setembro, nós estamos iniciando a nossa área de membro aqui no canal. Mesmo. Que tal você fazer parte da nossa área de membro e ter acesso aos vídeos antes de que todo mundo, ter acesso a lives exclusivas para os membros, para as membros, poder participar de chats, tirando dúvidas diretamente comigo, e todas as semanas recebendo conteúdos exclusivos para os participantes da área de membro e recebendo dicas e orientações semanais. Ainda tem mais. Nossos membros terão também descontos nos nossos cursos, nos nossos eventos, em até 50% de desconto. Assim que nossa área de membros estiver ativa, já avisa aqui nos nossos vídeos para você não perder esta oportunidade. Logo após a vinheta, nós vamos então falar bateria fatorial de personalidade e do teste IFP. Até daqui a pouquinho. Muito bem, agora nós vamos trazer para você dicas, informações, muito conteúdo sobre os dois testes psicológicos para avaliação da personalidade que trouxemos para você. Lembrando que nós vamos falar da bateria fatorial de personalidade, BFP. Também nós vamos falar do inventário fatorial de personalidade, a segunda edição, IFP. Primeiro eu quero começar falando do que esses dois instrumentos têm em comum. Em primeiro lugar, são escalas, inventários de personalidade, melhor dizendo. E como inventários, são testes de autorrelato. Ou seja, você aplicará um questionário, uma escala, ou seja, você irá aplicar o avaliado para a avaliada responder através de perguntas onde cada uma das pessoas, ou seja, os avaliados, clientes, pacientes, deverão responder como eles se percebem do ponto de vista de comportamento, sentimento e emoções relacionadas às situações que vêm descritas nos instrumentos. E os dois instrumentos trabalham com uma escala muito parecida à escala tipo de Likert, que vai da pontuação de 1 a 7. Sendo a pontuação 1, ele está discordando com aquela afirmativa, ou seja, ele não se comporta daquele jeito, ele não pensa daquele jeito. E a escala 7, a pontuação máxima 7, ele concorda que aquela descrição é uma descrição de exatamente como ele pensa, sente e se comporta. E é claro que ele pode fazer uma escala. Quanto mais próximo de 1, mais ele não entende que aquilo acontece com ele. Quanto mais próximo de 7, mais ele concorda com a afirmativa. O inventário IFP2 tem 100 afirmativas, a forma de aplicação, um caderno de aplicação, e aí tem uma folha de resposta do avaliada, tudo que vai registrar na folha de resposta. IFP é um instrumento com mais itens, 126 itens, mas também para aplicar nós precisamos do caderno de aplicação, tá? Onde aqui mostra, inclusive no mostruário, que tem uma escala de pontuação, onde ele, quanto mais próximo do 7, mais aquilo que está sendo dito descreve bem. Quanto mais próximo de 1, menos descreve bem.
A forma de responder também é numa folha de resposta, não pode ser assinalado nada nesses cadernos, porque esses cadernos são reutilizados. Outro ponto em comum dos instrumentos é o público-alvo. O IFP2 é um instrumento para ser aplicado a partir de jovens de 14 anos até idosos, e a BFP exige que tenha ensino fundamental completo. Então, se a gente for pensar, do ponto de vista assim, de faixa etária, geralmente quem está concluindo o ensino fundamental está entre 14 e 15 anos, mas é necessário ter o ensino fundamental completo. A aplicação é manual, a correção dos dois instrumentos pode ser manual ou informatizado, e o ponto interessante é que os dois testes, a correção informatizada, o psicólogo não paga por essa correção, porque já faz parte da aquisição das folhas de resposta. Você compra blocos de folha de resposta, 25 folhas, R$ 2 por folha, 50, R$ 60. Para cada bloquinho que você compra, você ganha 25 liberações de correções informatizadas. A BFP, ela tem uma aplicação remota online. É onde eu verifiquei essa aplicação remota online, não tem a validação do SAPEPS. Interessante ter cuidado na hora de utilizar esse tipo de aplicações que não tem parecer favorável do Conselho Federal, mas vale a pena sempre fazer uma consulta, inclusive à editora. Outro ponto interessante é os valores desses dois instrumentos. Os dois instrumentos têm um valor muito, muito parecido, entre 500 a R$ 550 o kit. Né? Depois que você compra o kit, você vai ficar comprando só blocos de folhas de aplicação. Cada kit vem com 5 cadernos de aplicação, tanto da BFP quanto do IFP2, e aí você pode, inclusive, aplicar até para pequenos grupos de 5 pessoas. Tá? 5 pessoas, perdão. Caso você queira aplicar para grupos de pessoas maiores, você vai precisar comprar os cadernos da. Então, o instrumento que exige uma certa escolaridade para a pessoa que vai responder, porque ela precisa ler, né, a descrição, entender o que é aquela frase, o que é aquele que quem está falando, e responder. Não fica tão interessante você estar lendo para a pessoa dar a resposta, porque fica muito cansativo e foge a padronização de aplicação. Então, são dois instrumentos para avaliação da personalidade baseada em autorrelato. Muito bem, Manuel. Essas são as semelhanças. Agora, vamos fazer uma comparação. Qual eu indico? A que momento eu indico a aplicação do IFP, ou para que demandas, e que demandas eu indico a aplicação da BFP? Em primeiro lugar, caso você possa ter as duas, eu recomendo você ter as duas. A minha sugestão é essa, você ter os dois testes, mas eu sei que nem sempre isso é possível. Então, quando eu indico a aplicação do IFP2, Inventário Fatorial de Personalidade, como o IFP2 é fundamentado na teoria da personologia de Ehrenburg, que é a teoria das necessidades da personalidade. Inclusive, esse instrumento ele avalia 13 necessidades, entre elas intracepção, ordem, agressividade, extroversão, habilidade, afago. É um instrumento muito interessante para avaliações do autoconhecimento do nosso paciente cliente, para avaliar padrões de relacionamento que esse cliente mantém com ele, com terceiros, consigo mesmo e com terceiros. Inclusive, bem interessante para intervenções em práticas de orientação profissional, relocação e aconselhamento de carreiras. O foco é muito o autoconhecimento do ponto de vista do perfil de relacionamento, do perfil das necessidades que dirigem, né, que são fundamentais no entendimento daquele indivíduo do ponto de vista da personalidade. Já a BFP, ela trabalha com uma teoria bem diferente, teoria dos traços da personalidade, mais especificamente a teoria Big Five. Seria os traços da personalidade? Uma teoria, ou são várias teorias na realidade, que defendem que o nosso comportamento, a forma como a gente percebe o mundo, a forma como a gente se sente em relação ao mundo e a si mesmo, muito influenciada por traços. Traços seriam conjuntos, né, de comportamentos, sentimentos e emoções, pensamentos, emoções, e nós já nascemos com ela. Só que são tendências a se comportar de determinada forma. É claro que durante a nossa vida a gente pode reforçar alguns desses traços ou inibi-los, né? Inclusive muito influenciado no ambiente ao qual nós estamos inseridos. A teoria Big Five da personalidade trabalha com 5 dimensões da personalidade. A dimensão do neuroticismo, da abertura, da extroversão, da socialização e da amabilidade. Esse teste, como ele trabalha com traços, tendências de comportamento, ele é bem interessante para práticas de avaliação, tanto para o autoconhecimento, como o IFP,
mas principalmente para avaliação de identificação de perfis, quando pensamos em avaliar indicadores de saúde, indicadores de desajustamento emocional. Porque a BFP, ela tem um indicador relacionado a doenças emocionais como a depressão e a ansiedade, que é o neuroticismo. Eu gosto bastante de utilizar mais a BFP quando eu estou fazendo uma avaliação que eu preciso levantar indicadores de saúde mental, de adoecimento mental, de desajustamento e ajustamento emocional. Avaliações para aptidão para cirurgias como vasectomia, laqueadura bariátrica, avaliações de indicações para trabalho, principalmente, pensando em ajustamento e desajustamento. E também a gente pode fazer avaliações para trabalho, mas pensando em perfis. Será que aquela pessoa tem os requisitos de perfis que são interessantes para aquela atividade específica? Será que é uma pessoa que tem uma necessidade de estar numa atividade em que ela demonstre, né, a extroversão dela, o afago dela, que está relacionando com as pessoas? É bem interessante fazer essas comparações. É claro que os dois instrumentos trazem indicadores do autoconhecimento, os dois instrumentos trazem contribuições para diversas demandas de intervenções psicológicas. Aqui eu geralmente trabalho mais com viés clínico, principalmente autodesenvolvimento pessoal, e aqui com viés mais de avaliação de aptidão psicológica, mas também tem bons indicadores para viés clínico. Então, são dois excelentes testes psicológicos, gosto bastante. Primeiro tem fundamentações teóricas interessantes do ponto de vista da avaliação da personalidade, psicodinâmica e outra teoria dos traços da personalidade. É um custo moderado, mediano, podemos dizer assim, um kit em torno de R$ 500, depois você vai ficar com folhas. Cuidado com a guarda, né, o manuseio dos cadernos de aplicação, porque se tiver rasurado ou riscado, você vai ter que comprar mais um caderno, em torno de R$ 20 a R$ 50 um caderno desse, dependendo do local que você esteja comprando. Mas essa nossa dica de hoje é a bateria fatorial de personalidade versus o IFP2. Você o que é que achou desses dois instrumentos? Deixa no comentário se você já trabalha com algum deles, se você já utiliza os dois, inclusive qual é a visão que você tem diferenciada aí dos dois instrumentos. E lembrando que em setembro estamos começando nossa área de membro, tá? Então, duas classificações. Você pode ser nosso membro Plus e nosso membro VIP, com acessos aí a muitos benefícios que nós vamos ter por um valor muito acessível mesmo. Nosso próximo vídeo com muitas dicas e orientações para você. Lembrando, a nossa dica de hoje seria Fatorial e o IFP2.